No dia 17 de fevereiro de 2018, choveu aqui em Barcarena, na região metropolitana de Belém, uma chuva de 244 milímetros. Uma chuva chamada de decamilenar. Dessas que só acontecem de 10 em 10 mil anos. Pelo menos acontecia antes do aquecimento global. A chuva provocou inúmeros transtornos. Um deles é a denúncia de que houve um crime ambiental, de que a água dessa empresa, que produz 6 milhões de toneladas de alumínio por ano, teria vazado para os igarapés e os rios. A empresa nega. Mas os exames do Instituto Evandro Chagas apontam na direção de que a água foi contaminada. Inclusive, o índice de alumínio dela, segundo ainda as pesquisas, está 36 vezes superior ao tolerado. Essas regiões de enclave industrial estão longe do romantismo que suscita a floresta amazônica. As fachadas são envelhecidas e as fumaças produzidas pelo vapor da água lembram as fábricas do século passado. Os arredores são desoladores com este lixão em bom futuro. As ruas são esburacadas, apesar da visível importância do comércio exterior para a região. A ideia inicial aqui era uma produção estatal de alumínio. Brasil e Japão estavam envolvidos no projeto. Em 2011, a Vale vendeu a empresa para os noruegueses, que também usam capital estatal. Aqui nessa região, disse que chove todo dia durante uma parte do ano. Na outra parte, chove o dia inteiro. As chuvas de 17 de fevereiro foram excepcionais. A empresa Hidro Alunorte garante que estava preparada para elas e que não houve vazamentos. O caso aqui, de uma certa forma, é diferente do desastre de Mariana, onde houve um rompimento da barragem. Durante a chuva extraordinária de decamilenar, nós pudemos observar que todo o projeto que nós fizemos para esse fim, para esses eventos de 1 a cada 10 mil anos, o nosso projeto se portou muito bem. Nós não tivemos transbordos, processamos toda a água dentro dos padrões vigentes e a gente não acha que teve nenhum contato do nosso material, do que compõe o nosso resíduo sólido com algum contaminante externo que justificasse alguma coisa assim de grande proporção. O governo e os técnicos do Instituto Evandro Chagas acham que houve vazamento, tanto que a produção foi parcialmente interditada. Marcelo, o que houve no dia 17 de fevereiro? A empresa argumenta que houve uma chuva decamilenar, uma chuva dessas que não aparecem em milênios, e que choveu 244 milímetros. E que ela ainda assim garante que não transbordou nada, que não houve nenhum transbordamento das suas bacias. Qual é a verdade sobre esse fato? A verdade sobre os fatos é que dias antes do dia 17 já começaram a haver relatos de que as bacias estavam atingindo seus limites. Então, naquele dia 17, na madrugada do dia 17, começou sim uma chuva intensa, não posso lhe precisar se foi tantos milímetros, 244 milímetros, segundo a empresa, isso aqui depois temos que confirmar isso direito. E essa chuva intensa gerou uma quantidade de efluentes muito grande. Na realidade, da minha visão, temos dois problemas e seria a verdade dos fatos. O primeiro deles é que começou a transbordar efluentes das bacias, tanto das bacias onde estão as lamas vermelhas, quanto também das bacias onde se acumula o efluente
para envio à estação de tratamento. Como é que nós podemos demonstrar isso? Porque naquele momento, tá bom, nós tínhamos um grupo que estava fazendo sobrevoo de helicóptero, e as imagens de helicóptero mostram que os efluentes já não estavam mais somente nos canais ou nas bacias. Eles já se encontravam no ambiente, na área de floresta. Naquele momento era na manhã do dia 17 ou do dia 18? Manhã do dia 17. 17. Os argumentos dos pesquisadores do Evandro Chagas são mais diretos. Acharam um nível muito alto de chumbo e alumínio nas imediações da empresa. Esta mulher, por exemplo, não tem dúvida de que algo aconteceu. Não só pela cor da água que coletou, mas pela coceira na pele e a dor no estômago. Ela vive próxima de uma das nascentes do rio Murucupi, que tem sofrido com a contaminação. A água aqui normal, que chega aqui para nós no meio de março e abril, é uma água bonita, não é assim não. E agora ela tá branca, aí ela vem desse jeito lá. E depois da chuva a senhora teve muito problema para beber água? Depois da chuva é esse problema que está acontecendo, eu estou me sentindo doente, nós todos aqui com diarreia, as crianças, e a coceira, essa coceira. Eu sinto que aquilo está me coçando tudinho por dentro, aquilo. Mas o que está me estragando mais é essa dor no meu estômago. Uma dor. Não posso nem comer, nem beber. Olha, eu passo o dia inteiro sem comer, gente. Passo o dia inteiro sem comer, porque eu não tenho fome. Aquela vontade só de eu baldear, aquela angústia de eu baldear. E até eu faço uma febre, um negócio que está no meu corpo, assim. A Hidroalo Norte, que produz 6 milhões de toneladas de alumínio por ano, nega as acusações e afirma que suas bacias que contêm a água contaminada não vazaram em momento nenhum. Segundo os técnicos da empresa, houve vazamento de uma bacia para outra, uma vez que são construídas como se fosse um anel em torno do depósito. Eles mostram que existem vazadouros para que a água avermelhada pela bauxita, matéria-prima do alumínio, possa escorrer. Alguns vazadouros são em forma de escada. E eles mostram ainda que tem marcos de referência para detectar deslocamentos e sensores para muitas variáveis do depósito checados eletronicamente. Mas existe uma dúvida sobre um cano que verteria água contaminada para o meio ambiente. O governo o considerou um cano clandestino. A empresa afirma que era um cano usado para uma velha obra e que estava cimentado, mas foi aberto pela força da enxurrada. Os pressionados já reclamam há algum tempo. O sistema que usam aqui é o de levar a água da bacia pelos canos até um tratamento e só depois devolvê-la já purificada ao Rio Pará. O laudo do Instituto Evandro Chagas fala em contaminação de algumas áreas, mas o argumento que eu vi lá é de que essas áreas já têm ferro e alumínio por natureza mesmo, e que a contaminação maior é de nitrato e nitrito e também de fosfato, que é típica de áreas de lixão. Então talvez seja isso que tenha acontecido, não? Eu defendo a tese de que nós temos que fazer um estudo mais abrangente, né, sobre contaminações na região, né? Certamente esses elementos que você mencionou não fazem parte do nosso processo de refino da alumina. A empresa está, no momento, com um depósito interditado. Mas esse depósito, pelo que eu observei lá, é o mais moderno. É o que deveria, do ponto de vista ambiental, prestar maior serviço. O que aconteceu? Nós estamos trabalhando junto com os órgãos ambientais de liberação de licença para que, se houver necessidade de mais informações, né, para que eles liberem tudo, porque nós estamos operando dentro do padrão de licenciamento da SEMAS, né? Então nós estamos em contato permanente com eles para saber se tem alguma coisa a mais a ser feito para que a gente continue com o nosso processo. Estamos trabalhando
com muito foco, com um empenho para que a gente retome as nossas operações. A empresa argumenta que as análises revelaram que, por exemplo, no Bom Futuro, há muito nitrato, fosfato, coisas que são características de uma área com lixão. E que o índice de chumbo e o índice de alumínio é mais ou menos baixo e que o índice de alumínio é mais ou menos característico numa região como essa. Foi isso que você constatou? Não. Quando já não estava ocorrendo a enxurrada, tá certo? Ok? Não estava, o nível de alumínio já vinha baixando. Se fosse um efeito do lixão apenas, tá bom? Não teria baixado. O nível de nitrato é a mesma coisa. O nível de nitrato nos efluentes da empresa estava alto e ficou alto também nesses pontos da mesma maneira. Ok? Então, nós trabalhamos com uma assinatura. Tá bom? Pode ter outros fatores que influenciem também nesses níveis de nitrato? Sim, pode ter. Okay? Não descartamos isso. Mas que naquele momento você dizer que não houve influência da empresa, não é verdade. As chuvas intensas, o desastre, mais a precariedade das condições de vida das pessoas da região agitaram a porta da fábrica. Nós não estamos pedindo a retirada da empresa, nós estamos pedindo que ela se atualize com o povo, porque antes dessa empresa chegar aqui, nós já éramos moradores daqui, nós já morávamos aqui, a nossa comunidade aqui, nós somos tradicionais daqui. De que forma prejudicou vocês? De que forma assim prejudicou? De que forma prejudicou com a nossa água, as nossas águas tudo impactadas, garapé, poços, praia, tudo está impactada. Toda foi contaminada, já há muitos anos é contaminada, né? Todo mundo sabe que muitos anos é contaminada. O solo, muitos anos é contaminado. Solo, o ar, tudo é contaminado, há muitos anos é contaminada. Só que agora contaminou ainda muito mais, que está tirando o direito de vida, porque água é vida. E nós estamos sem água dentro da nossa comunidade. O povo tem medo de lutar. Aqui está o povo sem medo de morrer. Aqui está o povo sem medo de lutar. A IDO sempre trabalha muito focado na questão de comunidades. Então, nosso foco maior é continuar entendendo a necessidade dessas comunidades, se engajando com outros atores, né, com outras instituições, outras empresas e o poder público, para que a gente construa juntos uma melhor solução para as comunidades, uma solução que seja sustentável. O fato de estarmos no ano eleitoral ampliou o interesse político por uma região abandonada. Eu acho que é natural que possa ter uma tinta a mais ou a menos, não é, no enredo, por conta do ano eleitoral. É possível, é natural. Mas isso não empalidece o centro do enredo, do problema. Dificulta a solução. Dificulta a solução, sem dúvida alguma. Claro, eu quero dizer claramente, eu não sou contra a empresa estar aqui. Essa empresa produz 8 mil empregos diretos. Essa empresa tem um conceito e é uma empresa que pode estabelecer, inclusive, algum grau de... Mas não no modelo em que está instalado. Nós precisamos rever o modelo. Nós precisamos revisar os parâmetros de direitos e deveres, de compromissos e obrigações a fazer, como tudo na vida. E, evidentemente, que esta balança está pendendo apenas para um lado. Nós precisamos equilibrar essa balança. As comunidades precisam ser envolvidas nesse processo de desenvolvimento que até então só tem um lado. E, evidentemente, que nós precisamos, eu acho, que as pessoas têm que ter juízo para evitar os excessos. Nós não queremos inviabilizar a empresa aqui. Nós precisamos que essa empresa tenha uma relação republicana, como certamente teria lá na Noruega, porque isso não aconteceria talvez 2 ou 3 vezes. Aqui já aconteceram 11 vezes ao longo de menos de 10 anos.
postos de saúde móveis chegaram às 3 comunidades atingidas. Até um drone apareceu para quem nunca tinha visto os sinais da modernidade. As três comunidades atingidas estão recebendo também diariamente água mineral. Começou a abastecer água mineral na sexta-feira. São quantas famílias aqui? Olha, aqui hoje em dia que trabalha aqui dentro como catador somos 150 famílias. Uhum. E na comunidade eu acho que tem umas 400 ou 500 famílias. Uhum. E eles estão fornecendo água para todo mundo? Não para todo mundo, entendeu? Uhum. Para algumas famílias. A água que vocês usavam era tirada de onde? Nós continuávamos usando água dos poços. Uhum. Mas os poços já estavam contaminados, não? Já tinha contaminação, alguns, entendeu? E depois ficou mais contaminado ainda? Contaminado ainda. Pelo fato de ser uma região vulnerável, merecia um projeto de revitalização da área, sobretudo do rio Murucupi. E os igarapés aqui, vocês usavam água do igarapé, só do poço? Só do poço? Tinha famílias que dependiam, entendeu, da pesca, a plantação que eles tinham, foi tudo perdido. Com a chuva, né? E alguns pescadores que pescavam nos igarapés, hoje em dia ninguém pode pescar mais nada, está tudo contaminado. São milhares de pessoas que não conseguem ter acesso à água potável, são 2 milhões de paraenses no estado do Pará, de 8 milhões e 600 mil habitantes. 2 milhões de paraenses na região mais hídrica do planeta não tem água potável em pleno século XXI. Essas comunidades pedem o quê? Água, condições de produzir e energia. Essas empresas, no caso da Hidro inclusive, elas têm subsídios e isenções fiscais e tributárias. E essas isenções e renúncias fiscais correspondem a uma contrapartida de compromissos socioambientais. Esses compromissos socioambientais não foram cumpridos, pelo que nós estamos vendo agora e pela recorrência desses acidentes, entre aspas, que na minha opinião não é acidente. Acidente é uma coisa que acontece eventualmente e tal, mas essa recorrência não pode se considerar acidente. Então há uma negligência por parte dos órgãos de fiscalização para garantir o cumprimento desses contratos. Na barca é possível ver Belém, que, embora protegida por ilhas, precisa de mais segurança biológica no seu entorno. Na margem do rio é possível ver ainda alguns traços da floresta. A Noruega doou 1 bilhão e 600 milhões de reais para a proteção da Amazônia. O problema agora é recuperar uma área degradada, de uma certa forma, tão próxima do país nórdico. É a área que ela explora para produzir alumínio. O país é também uma liderança mundial nas questões ambientais. Trata-se agora de um entendimento. O governo pensa em multar a empresa em 20 milhões de reais. Mas será que essa multa seria usada para recuperar a área?